Olá! Sejam bem-vindos ao canal do PsiPro. Hoje a gente vai tratar de um tema super interessante que é o podcast Gestalt Aberta. A gente vai falar com os criadores, que é a Wani Belmino, que é psicóloga, gestalt terapeuta e amante das artes. Daqui a pouco ela vai falar por que ela é amante das artes. E o Wilson Luiz, que é psicólogo, gestalt terapeuta, professor e palhaço. Ele vai falar também um pouquinho para a gente sobre essa questão de ser palhaço. Será que é porque ele faz graça? Será porque ele trabalha também, né, com essa atividade de ser palhaço? Então, já dando as boas-vindas à Wani e ao Wilson, sejam bem-vindos, pessoal. Vamos falar primeiro com a Wani. Bom dia, tudo bem, Wani? Bom dia, Adilson. Obrigada pelo convite. Muito bom, né, partilhar esse momento com meu amigo Wilson, que é uma pessoa que me traz tanta coisa boa. Eu sou Anne, né, como você já me apresentou. Eu gosto muito de conversar, então para mim é muito rico esses espaços de trocas que a gente cria. Se for acompanhado de um cafezinho, melhor ainda. Sobre ser amante das artes, eu acho que é algo que é intuitivo. Eu gostava de arte antes de saber que o que eu gostava era arte. E foi uma busca, e vem sendo uma busca de vida. Eu adoro pesquisar sobre artistas, eu adoro me lançar nas experimentações artísticas. Tenho muita dificuldade de dizer que sou artista. Acho que essa é uma dificuldade que, né, atravessa muitas pessoas. E tento construir pontes entre a arte, a poesia, né, que é uma manifestação artística que eu aprecio muitíssimo, a aquarela, e o meu trabalho na clínica, seja individual, nos grupos, nas vivências, nos workshops, no podcast, em tudo que eu faço, né? A arte está presente na minha casa, nas minhas relações, e é isso. Bem legal. Vamos falar agora com o Wilson. Tudo bem, Wilson? Tudo beleza, Adilson. Para mim é um prazer contribuir aqui com o canal. A gente está super feliz por esse convite. Como você falou, né? Sou psicólogo, gestalterapeuta, professor e palhaço. E palhaço não é um adjetivo, embora também seja na vida. Para mim sempre isso é um adjetivo. Mas sou palhaço já tem bastante tempo e me identifiquei com a arte da palhaçaria. Isso, inclusive, influenciou o meu jeito de ser terapeuta e, consequentemente, me fez escolher a gestalterapia. Eu primeiro fui palhaço para depois ser gestalterapeuta. Isso é curioso também, né? E dizer que falar é também um jeito um jeito de ser artista para mim também. O Anny falou de ser artista, e eu acho que é isso, assim, o podcast foi um lugar onde a gente encontrou acho que mais uma via de expressão, não só de ser pessoa, professor, palhaço, de ser tudo isso que a gente pode ser, né? Acho que a gente vem de uma cultura da oralidade, acho que a gente vai se constituindo como sujeito, ouvindo histórias, tendo referências. Eu acho que isso coloca a gente nesse lugar da oralidade. É um dos lugares que eu gosto muito de estar, embora em um momento da vida eu tivesse muita vergonha de falar. Então, olha onde é que deu, né? De tímido a palhaço, né? Uhum. Então. E para mim é muito especial que o Wilson seja palhaço, porque eu conheci ele num workshop de palhaçaria, num congresso de gestalt terapia, né? Então, foi a junção dessas duas faces da vida dele que me conectaram e que nos fizeram, né, construir a nossa história e os frutos, né, que esse encontro vem dando. Uhum. Sim. Bem bacana. Vamos falar agora um pouquinho sobre o podcast Gestalt Aberta. Como é que a gente encontra o podcast? Está em todos os meios, está no Spotify, está no Deezer, Wani? Então, a gente gosta muito que o podcast seja democrático e acessível. Então, ele é gratuito, né? Está nessas ferramentas que você citou e mais algumas. Apple Podcast, Google Podcasts.
Tem alguns episódios no YouTube. Tem, Wilson? Os primeiros Tem estão no YouTube. A gente ensaiou colocar no YouTube, mas como somos nós que fazemos tudo, é muito trabalho, né? Você tem um canal e tem uma plataforma, você sabe o quanto que a gente trabalha nos bastidores para manter o que a gente entrega, né, com qualidade. Então, é isso, e a gente tem todas essas informações condensadas no nosso Instagram, que é o @podcast Gestalt Aberta, e no nosso site. Então, se você não tem nenhuma plataforma, você pode escutar no site, baixar o podcast, né, fazer o download para escutar depois, né, num lugar que não tem internet, e é isso. Uhum. Wilson, o podcast ele foi inventado no ano de 2004 e tem se desenvolvido bastante como ferramenta, como tecnologia, mas tem também se difundido no mundo todo por ser muito prático, né? Então, vocês que são psicólogos criaram um podcast, que é algo realmente inovador, pelo menos aqui no Brasil, e a gente queria saber um pouquinho sobre como surgiu o podcast Gestalt Aberta. Qual é a história desse podcast? A história, ela é uma história muito gostosa e tem muito a ver, assim, com a minha história com a Uane também, né? Como a Uane já começou a falar, ela me conheceu num congresso, num workshop de palhaçaria. A Uane foi lá postar nesse workshop quem é essa pessoa e, de repente, a gente se torna amigo. E o Uane morava no Ceará, eu estou no Ceará, então o Uane morava no Ceará, e aí ela precisou morar em outro estado, optou por morar em outro estado, né? E nessa saída a gente estava conversando um pouco, numa tarde de domingo, e a gente conversando sobre essa necessidade de conectar, de fazer outras redes, ela estava chegando num lugar, né? E a gente começou a conversar sobre isso. E, de repente, ela sabe que eu gosto muito de falar, e, de repente, eu mando um áudio enorme para ela falando sobre isso, sobre o quanto a gestalterapia precisava buscar conexões, que o nosso país é muito grande e que a gente poderia criar uma teia, uma rede de pessoas. E eu mandei um áudio enorme para ela. E aí, no final, eu vou e digo assim, tá aí, ó, te mandei esse podcast. E aí, quando eu falo disso, né, e aí a Uane escuta o podcast, que era aquele áudio enorme, ela vai dizer, amigo, mas por que a gente não faz um podcast? Né? E eu falei, poxa, é isso, fazer um podcast. Eu acho que é uma excelente ideia. E eu, há um tempo atrás, antes desse fatídico momento com a Uane, eu já tinha feito rádio, né? Então, eu já tinha um pouco de conhecimento sobre rádio, e era uma coisa que eu amava o rádio. Não, hoje amo muito o rádio. Vez ou outra, deixo o Spotify de lado, deixo a música do pendrive de lado e vou ouvindo rádio. Eu gosto muito da mágica do rádio, e eu já estive do outro lado. E aí, quando a Uane propôs isso, eu falei, cara, pode ser muito legal, mas o que a gente vai conversar, né? Vamos pensar, o que a gente vai discutir? Não só falar de gestalt terapia, né? Vamos pensar um jeito de construir isso. E a partir desse momento, isso tem a ver muito comigo também, eu sou muito intensa, então quando eu estou com um projeto, eu vou devorando ele, a gente foi, como é que a gente vai fazer, e vamos lá, e vamos pensar, e de repente a gente já tinha um episódio piloto, a gente começa a fazer isso, e de repente a gente tem o podcast aí, a coisa acontecendo, e foi mais ou menos assim, o embriãozinho, né? Legal. E, Uane, por que o podcast tem o nome Gestalt Aberta? Gestalt Aberta, esse aberta significa uma empatia. Por que não Gestalt fechado, ou simplesmente Gestalt? Por que vocês colocaram esse nome Gestalt Aberta? Olha, batizar o filho é um processo difícil, né? Imagino o que é que os pais passam para escolher o nome das crianças, porque a gente ficou um tempo refletindo, né? E num processo muito gestáltico de deixar vir, deixar fluir. E o campo é muito
fértil e precioso quando a gente está aberto, né? Então, o nome Gestalt Aberta foi chegou primeiro para mim, com inspirações mesmo, né, de projetos, de leituras, e aí Wilson, Gestalt Aberto, o que tu acha? Aí ele, de imediato, amou, né, e aí rolou essa conexão, e foi a confirmação, né, eu fui insegura como uma ideia, e aí ele tem muita energia, né, eu falo que ele me eleva muito e me convida muito a acreditar no que eu faço, no que eu penso, assim, sou muito grata ao Will por isso. E foi isso, né? Foi um processo de busca e, ao mesmo tempo, um processo espontâneo. Não é Gestalt fechada, porque a gente se mantém sempre aberto. Então, o podcast é um canal que busca e prioriza a comunicação com o público, a chegada e o convite de muitas pessoas, gestalterapeutas e pessoas de outras áreas do conhecimento, artistas, escritores, outros psicólogos de outras áreas, enfim, que possam dialogar com a gestalterapia. Então, é um espaço múltiplo, aberto. E relembrando a minha querida Mônica Alvim, que recentemente no curso que eu fiz, ela disse assim: pasmem, mas não existe Gestalt fechado. A gente está sempre se atualizando, se revisitando. Aí ela até brincou, choquei vocês, não foi? Porque em Gestalt terapia a gente fala que em algum momento as Gestalts se fecham para outras se abrirem, né? E ela trouxe essa reflexão que foi impactante para mim, que foi rica, que me deixa pensando até hoje, né? Então, conectamos também, né, nessa Gestalt aberta como possibilidade de repensar a Gestalt terapia. Uhum. Wilson, eu não tive um programa de rádio, mas tenho amigos que são radialistas e eu participei bastante já aqui na minha região de programas de rádio como entrevistado. A gente tinha um programa toda terça-feira à noite e eu participava como analista político. E eu senti um pouquinho do que você falou para a gente, né, de estar do outro lado. Então, conta um pouquinho para a gente dessa experiência que você teve no rádio, né, e como isso contribuiu para criar esse podcast. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que no futuro o podcast vai substituir o rádio? Eu vou começar respondendo a pergunta, então. Eu acho que não. Eu acho que a gente ainda não está nesse movimento e acho que a gente não vai chegar. Eu acho que a gente vai... Posso estar sendo muito romântico até, mas eu acho que o rádio vai tomar um valor muito grande. Se, e aí eu acho que é um se, realmente, se a gente tiver isso, né? Porque o rádio, ele também demanda muito custo para se sustentar, né? Então, se houver incentivo, se houver aposta para que o rádio consiga sobreviver ainda muito tempo, eu acho que o rádio ele vai tomar uma proporção do precioso, tal qual a ideia, no meu modo, daqui a um tempo, que vai ser o encontro presencial, o curso presencial, porque já existe o curso online, existe a plataforma online. Eu acho que o presencial ele vai tomar uma importância, um preciosismo maior dentro dessa área do nossa, mas isso está aqui acontecendo ao vivo, alguém me dizendo isso agora, nesse momento, e acho, inclusive, que talvez isso promova um certo retorno, né? A gente percebia, há muitos anos atrás, as pessoas encaixarem na sua vida a programação do rádio, então elas paravam porque aquilo só aconteceria naquela hora. Então, eu acho que isso entra numa escala plural. Eu acho que a gente pluraliza as linguagens e as possibilidades. Eu não acho que o podcast vem para substituir o rádio. Eu acho que potencializa, eu acho que divulga a linguagem do rádio. Eu acho que uma coisa pode alimentar a outra se elas conseguirem
conviver bem juntas, que eu acho que é muito possível, tanto que a gente assiste hoje uma série de programas de rádio que saem como podcasts também, né? Uhum. Então eles fazem o ao vivo e daí vai para o podcast. Então, se todo mundo trabalha junto, eu acho que a coisa funciona muito bem, né? E a minha experiência com Deixa eu te interromper um pouquinho, Wilson. Tem muita gente que criticava a ideia de que o rádio ele vai sumir, né? Ele vai ser devastado, porque agora as redes sociais elas podem fazer lives ao vivo, transmissões. E o que é que está acontecendo? As rádios estão se aproveitando dessas tecnologias para transmitir os programas que são feitos ao vivo. Ou seja, então o Facebook e algumas rádios usam até o Instagram, na verdade estão fortalecendo o rádio, porque o rádio está alcançando mais pessoas agora. Não é verdade? Exato. É exatamente isso. É nisso que eu acredito. Porque se a gente puder alinhar essas linguagens, eu acho que super vai acontecer, né? Antes, no rádio, existia algo da fantasia. Eu acho que isso, inclusive, aí talvez já seja um preciosismo meu, isso foi meio que se perdendo com o tempo, a dimensão da criatividade, da fantasia que o rádio e que essas outras ferramentas podem oferecer, né? E eu vivi um pouco disso já. Então, às vezes, as pessoas ouviam e, de repente, elas reconheciam a voz. E eu pude viver isso num congresso de gestalterapia, lá depois de... Acho que a gente tinha 6 meses de podcast, mais ou menos, né, Wani? Talvez um pouco mais do que isso. E eu fui a um congresso de gestalterapia, as pessoas já conheciam Gestalt Aberta, e quando eu estive lá e falava meu nome, ou às vezes, enfim, estava conversando com alguém, era muito engraçado, porque às vezes alguma pessoa chegava perto e olhava: você é o Wilson do podcast? Nossa, eu reconheci a voz! Meu Deus, é você! Isso é ótimo, assim, eu acho isso muito gostoso, que a gente perde essa... a cara, né? No sentido de esse rostinho, né? Mas as pessoas nos acessam de um outro formato. E isso abre margem para a fantasia. Ah, ele é alto, ele é loiro, ele é magro. Ah, o Anne deve ser assim, ela deve ter essa idade. Eu acho isso o máximo, que o rádio estimulou isso por muito tempo, né? A gente vê isso nos filmes, na cultura em geral, essa coisa de se apaixonar pelo locutor, né? Como é que ele deve ser, como é que ele fala, será que ele é casado? E por aí vai. Então, uma série de fantasias em torno do rádio, da voz, que eu acho isso incrível, porque promove, de fato, um movimento da fantasia, um movimento da criatividade, e que às vezes a coisa clara demais, nítida demais, eu acho que isso dá margem para uma assimilação do modo de não precisar ter algo meu ali, sabe? Eu não preciso fantasiar, eu não preciso me colocar naquilo ali. Tá pronto, né? E aí, quando você fala disso, Adilson, né, dessa inclusão, eu acho legal. Então, eu posso assistir o programa de rádio ser feito, né? Então, embora assistam as lives, aconteçam as lives, é uma recriação de um programa de rádio. Eu faço isso, às vezes, no meu perfil do Instagram. Tem um quadro que eu invento, que é o Vinho, Música e Poesia. Então, eu abro um vinho, fico colocando música e conversando com as pessoas. É quase que uma imitação do programa de rádio. Eu já vou assistir, já vou participar também. Está convidado para o próximo. Qual é teu perfil? Onde tu faz isso aí? Eu faço no meu perfil pessoal, não, meu perfil profissional, né? É wilsonluiz.psi. A gente também já fez no perfil do podcast algumas vezes a rádio gestáltica, justamente porque tem essa consigna do rádio, né? O próprio Fritz Perls, o criador da gestalterapia, isso a gente foi descobrir lá na frente, ele também fez rádio. Chegou um período da vida de Fritz Perls que ele fez rádio. Então, ele fazia um programa de 1 hora, mais ou menos, onde nos primeiros 30 minutos ele falava de teoria e nos outros 30 ele fazia um experimento, ele provocava uma experiência para os ouvintes do rádio. Então, assim, isso já estava no nosso campo e a gente nem sabia.
Wilson, rapidinho, qual foi a experiência que tu teve com rádio? Tu tinha um programa na rádio, como é que funcionou? Sim, eu tinha um programa, era a rádio de um amigo, né? Era uma coisa até bem amadora, na verdade. Ele tinha um rádio e aí eu achava super legal. E ele, Wilson, eu acho que tu é desenrolado, cara. O que tu acha? Cria aí um... E era uma coisa assim, tipo, cria aí um programa. O que você vai fazer? E era um programa noturno, né? Então, eu ficava, poxa, o que vai ter nesse programa, né? E aí eu comecei a criar quadros, eu que venho do teatro também, né? Então eu tinha a frase do dia, que geralmente era uma brincadeira, tinha a canção que morre no ar, onde a gente resgatava músicas antigas e contava um pouco da história da música, porque eu acho que, inclusive, meu contato com o rádio tem a ver com isso, tem a ver com minha relação com a música. Eu gosto muito de música, sou muito musical, então eu acho que eu fui para o rádio porque eu gostava da música. Era mais ou menos assim. Muito interessante a tua trajetória, Wilson. Né? Palhaço, é radialista, o cara também é das artes, né? Tem uma certa experiência também Eu com digo, teatro, é psicólogo, é da Gestalt, então bem interessante. a vida é muito curta para ser breve. Então Verdade. a gente vai experimentando aí. Eu sou A Como como gente Anne Wilson também. também. brinca, a gente brinca, viu, Adilson, que quem não conhece esse rostinho dele, escuta ele falando, acha que ele tem 87 anos, pelo tanto de coisa que ele já fez. É o senhor Wilson, senhor Wilson. Vamos passar É a bola agora Renew, isso é para Renew. Vamos passar a bola agora para a Wani, certo? Wani, cada vez mais a gente encontra psicólogos que divulgam o próprio trabalho nas redes sociais. Então, eu acho que nenhum psicólogo hoje, ou poucos, né, entrega um cartãozinho, o famoso cartãozinho. Né? Tem até cartão digital já que você manda pelo WhatsApp. E vocês criaram um podcast que é para debater Gestalt. Então, de certa forma, vocês estão fazendo também uma divulgação do nome de vocês. Qual é a importância que tem de um psicólogo ter um podcast, criar um podcast para divulgar suas ideias, fazer debates, né, trazer conteúdo para as pessoas? Qual é a importância de um podcast para o marketing profissional de um psicólogo? Essa pergunta é uma pergunta, para mim, muito profunda, porque me leva a uma reflexão muito ampla sobre o nosso lugar, né, como psicólogos, psicoterapeutas, nas mídias sociais, nas redes sociais. Não vou enveredar por aí, porque é um terreno, assim, cheio de pedras e lagos, e enfim. Mas, tentando fazer o recorte para o podcast, né? Primeiro falar que é algo que para a gente foi uma surpresa muito grande, para mim e para o Wilson. A gente não imaginava que fazer o podcast fosse nos dar um retorno de clientes ou de pessoas buscando os nossos cursos, as nossas oficinas, e de tanta conexão linda e mágica que a gente fez, né? Então, foi realmente um lançar-se na experiência de um modo muito fluido, experimentando e descobrindo, né, tendo gratas surpresas no meio do caminho, que é um modo gestáltico de viver, né? Então, a gente fala que a gestalt terapia está na nossa construção, nosso modo de ser gestáltico, ele está na nossa construção do podcast, assim, desde a sua base, né, desde a sua semente, como o Wilson contou aí do início. Então, eu penso que não é um caminho que o psicólogo deve se sentir obrigado a fazer, impelido a fazer, que ele introjete a ideia de que ele só vai conseguir ter prosperidade, ter crescimento na clínica se ele estiver fazendo um podcast ou estiver no Instagram. É claro que são ferramentas que dão visibilidade, sim, mas eu prezo muito pelo sentido mais genuíno, mais profundo do nosso fazer.
Então, o que eu vejo hoje, isso é uma coisa que me preocupa, é uma repetição meio que automática de um modo de funcionar, e para mim isso não é criativo, não é espontâneo, não é gestalt, não é saudável, né? Então, eu acho que é muito legal quando nasce como uma proposta que pode, sim, né, um dos pilares ser, eu quero fazer um trabalho para divulgar minha abordagem ou para divulgar o meu trabalho e de outros colegas, mas que também faça sentido, que também seja poderoso, que dê tesão, né, como a Nay Fernandes, que é uma pessoa que estuda criatividade, fala, que alimente, que você se sinta nutrido com essa experiência, né? Então, para mim, a importância de ter um podcast passa muito pela importância de se cuidar, né? E de não esquecer, é importante a gente não se distanciar das nossas verdades, de quem a gente verdadeiramente é. E pela fala de vocês, né, dá para perceber, pela identificação profunda que vocês têm com a Gestalt terapia, dá para perceber que vocês não são amantes só das artes, são também amantes da Gestalt terapia. Então a gente já falou bastante de Gestalt aqui, e eu queria passar a bola para o Wilson, para a gente entender finalmente o seguinte. Wilson, finalmente, o que é Gestalt? Esse vai ser o momento de eu fazer o merchandising. A gente tem um episódio só sobre o que é Gestalt. Mas a gente pode dar um spoiler aqui. Gestalt, a palavra Gestalt, inclusive, ela é uma palavra alemã, que não tem uma tradução específica para o português, mas que talvez, se a gente fosse buscar uma palavra que mais se assimilasse com a ideia de Gestalt, seria forma ou configuração. Eu gosto de usar, inclusive, outra, que é disposição. Não no sentido de estar disposto, mas no sentido de disponível, estar posto, né? Aquilo que está ali. Né? E a Gestalt terapia, por se basear, inclusive, em uma série de outras referências teóricas que vieram antes dela, né? Como a fenomenologia, como a psicologia da Gestalt, que eram teóricos que estudavam a forma, que inclusive essa linha, que é diferente da Gestalt terapia, é muito estudada nas áreas da arquitetura, do marketing, design, aquela galera que estuda as cores, o que essa cor influencia no psicológico, ou seja, tem a ver com a forma, né? E aí a abordagem, a gestalterapia, se baseia numa miscelânea de teorias como Zen budismo, existencialismo, fenomenologia, psicologia da Gestalt, teoria de campo, teoria organísmica, o trabalho do Reich, a psicanálise. Então, tem uma série de estradas, dança, teatro, literatura com Goodman, enfim. Tem uma série de experiências antes dessa galera que vai realmente configurando, vai dando forma a esse jeito de pensar o homem, que está muito além de um movimento corpo-mente, né? Que a gestalterapia fala muito disso, por um princípio de integridade, de perceber o sujeito como inteiro na sua experiência, e que, diferente de outras psicologias humanistas, a gente não entende que a abordagem está centrada na pessoa. A nossa abordagem está centrada na experiência. E a experiência ela se dá entre pessoa e mundo. Então, o nosso interesse está muito mais naquilo que acontece no aqui e agora do que necessariamente apenas na pessoa. A gente se interessa muito mais pelo encontro do que necessariamente pelo sujeito. Afinal, eu nunca vou conseguir me apropriar daquilo que ele diz, mas do como ele diz no momento em que a gente está junto. É por isso que a gente se interessa. Wilson, o podcast, ele é gestáltico também? Nesse sentido de encontro com o mundo? Extremamente. Eu e o Anny, a gente se esforçou muito para que o podcast ele não fosse um paradoxo do que a gente está
provocando ali, né? Não vou nem dizer pregando, mas o que a gente está provocando. E por isso a história de Gestalt aberta, né? Porque uma Gestalt fechada, né? Como a Mônica falou, não existe Gestalt fechada, que é o que a Mônica está dizendo, porque uma vez que ela se fecha, a outra se abre. Então, assim, a gente não fala de algo que é estático, a gente fala de algo que está sempre em movimento. Então, por exemplo, a gente começa sempre os nossos episódios convocando os nossos convidados com uma pergunta muito simples. A gente não pergunta se apresente, né? A gente não pede para eles se apresentarem no nosso modo formal. A gente sempre provoca uma brincadeira que é: quem é você nesse aqui e agora? E aí a conversa começa daí. Muitos episódios, inclusive, se desenrolaram a partir dessa pergunta com os nossos convidados. E a gente sempre tem a ideia, né, Ioane, e quando a gente vai fazer um episódio, a gente pensa em um roteiro, mas ele é um roteiro de sugestões. A gente sempre parte desse princípio. A gente teve episódios que a gente fez uma pergunta do roteiro e alguns a gente mal falou desse roteiro, justamente porque o encontro foi convidando a gente para outra coisa. Episódios que a gente terminava, que o convidado saía, a gente ficava assim olhando assim: que foi isso, Anne? Né? Que doideira foi essa? O quanto mexeu, e a gente entende que a coisa só consegue ter sentido para a gente se ela tiver esse fogo da experiência do aqui e agora. E eu acho que talvez isso seja interessante. É tanto que muitos ouvintes mandam mensagens para a gente, mandam e-mails para a gente agradecendo. A gente recebe muito carinho. E geralmente, dentro desse carinho, tem uma fala muito comum que é: parece que eu estou numa conversa, parece que eu estou aí com vocês, parece que aconteceu aqui, parece que eu estou tomando café com vocês. Então, isso é muito legal, porque a gente saiu, inclusive, eu não vou nem dizer saiu, porque a gente nunca esteve, né? Mas a gente nunca entrou por uma via da publicidade. É óbvio, a gente não é ingênuo, é óbvio que isso é público, né? Mas se a gente entrasse por isso, por essa divulgação apenas, eu acho que talvez isso perderia algo que é nosso, que é o que a Wani trouxe, que é essa dimensão do tesão. Então, se isso aqui nos mobiliza, vamos por isso aqui. Se isso vai nos dar louros lá na frente, a gente não sabe. O que a gente está muito afim é de divulgar essa abordagem que ainda é desconhecida em muitos estados do nosso país, porque a gente tem um país muito grande, e a grande ideia é essa: é a gente poder mobilizar, é dar voz àquelas figuras que a gente lia, as figuras que a gente nem conhece, que estão fazendo um trabalho muito legal por aí, e como a gente falou, era unir os pontos desse país. Uhum. Legal. Pequenas pretensões. Vamos passar a bola agora para a Wani. Wani, a gente já está se encaminhando para o final da entrevista, então queria um bate e volta bem rápido, certo? Eu queria que você falasse o seguinte: quais são os principais episódios que a gente encontra hoje lá no podcast Gestalt Aberta? E imediatamente eu queria passar a bola nesse ping-pong aqui entre a gente, para o Wilson, para ele falar se é difícil criar um podcast, o que é preciso, certo? Será que é muito complicado? Vamos lá, primeiro a Wani. Uhum. Eu acho que os principais episódios são os 25 episódios que nós temos publicados, porque, para mim, cada um tem uma preciosidade diferente, e eu não conseguiria escolher um, nem muito menos indicar, porque eu acho que cada pessoa que abrir a plataforma para ver o podcast vai se sentir convidado e tocado a escutar né, assim. E para falar rapidinho, nós temos 3 temporadas. Nós organizamos até agora o podcast em 3 temporadas. A primeira é a nossa temporada queridinha, né, que o Wilson sempre me lembra: Anne, essa temporada é muito especial, as pessoas sempre falam dela. Já vai fazer 2 anos que a gente começou o podcast. E nessa temporada a gente se junta, eu e ele, para conversarmos sobre os conceitos básicos da Gestalt terapia, sempre atrelando a uma linguagem artística, a um artista. Então, a gente conversou sobre criatividade e Frida Kahlo. Foi Frida Kahlo, não foi? Me relembra, Will.
Isso mesmo. A gente conversou sobre... Agora deu um branco, mas assim, Maria Bethânia, Amélie Poulain, Teoria do Self, Clarice. Então, é uma temporada muito legal. Na segunda, a gente conversou com gestalt terapeutas que a gente admira muito, que vieram falar da história da gestalt terapia. Então, recebemos muitas pessoas que construíram a gestalt terapia e que seguem construindo a gestalt terapia no Brasil. E na terceira temporada, que a gente chamou de temporada infinita, porque a gente começou a falar dos temas contemporâneos, convidando para a nossa mesa virtual sempre um gestalt terapeuta, nós dois, que somos, né, gestalt terapeutas, e um convidado para dialogar que seja de uma outra área, né, de um outro campo de conhecimento ou de outra abordagem da psicologia. E aí a gente falou sobre masculinidade, sobre positividade tóxica, né, sobre muitos temas que estão aí atravessando as nossas vivências, né, e essa modernidade que se constrói dia a dia, né, de uma forma louca e linda. Né? Então, fica o convite para que vocês possam conferir as nossas temporadas que a gente faz com muita dedicação. Wani, em que plataformas a gente pode encontrar o podcast Gestalt Aberta? Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no nosso site, podcastgestaltaberta.com.br, e você pode ir lá no nosso Instagram, clicar na nossa bio, que aí você vai ser direcionado para todas essas plataformas, né, de forma muito rápida e prática. E é isso, né? Escutem, curtam, compartilhem, porque a gente gosta, né, que o podcast se espalhe e que ele possa chegar aí nos 5 cantos do nosso Brasil, que ele possa romper fronteiras, que ele possa chegar naquelas comunidades, né, que os cursos de gestalt terapia ainda não chegam, agora chegam por conta da pandemia, tem muita coisa online, mas não chegavam, e que as pessoas que têm dificuldade para comprar livros de gestalt terapia possam ter acesso a esse conhecimento, possam escutar as pessoas que elas leram, que elas escutaram falar nas aulas. Então, é muito bom, né, saber que a gente pode dar um tantinho dessa parcela de contribuição para a nossa viagem no nosso país. Muito legal. Wilson, para a gente encerrar esse vídeo aqui do YouTube, mas que vai ser transformado também em um áudio de podcast, certo? Opa. A pergunta é a seguinte, Wilson. Se um psicólogo quiser fazer um projeto muito legal, muito bacana, e criar um podcast, como é que ele faz? É difícil? É complicado? Eu acho que já foi difícil. Para a gente, inclusive, no começo, foi difícil. Né? Então, eu usava um pouco do que eu sabia, do que eu tinha ideia. Né? Eu ainda fui muito pesquisar nos blogs, né? Um negócio que ainda existe por aí, chama blog. Então, tem muitos blogs de podcast. Eu precisei estudar, né? O companheiro da Wani, ele trabalha com áudio, é um dos nossos editores que ajudou a gente a hospedar. Então, a gente foi discutir site, pensar como é que hospeda. Então, a gente foi longe, assim, tentando realmente acreditando no projeto. Hoje em dia, você tem aplicativos de celular, que no seu celular, você pode fazer da gravação, da vinheta, da música, te dá sugestão, ele hospeda nas plataformas e você só recebe os aplausos. Então, hoje está bem fácil, inclusive. Tem muitas plataformas, eu não vou saber de verdade aqui de cabeça. Eu vou lembrar de uma, Anchor. A Anchor é uma plataforma bem prática e funciona. E gratuita, né, Wani? Eu gratuita, acho que tem, talvez, totalmente. Alguma outra paga, mas eu sei que essa é gratuita. Então, hoje está muito mais fácil e acessível, né? A gente tem custos porque a gente mantém um site, existem outras coisas que a gente vai dividindo, porque é uma pergunta que muita gente já fez para a gente, né? Assim, vocês recebem incentivo, vocês vendem cursos? Não, a nossa ideia é exatamente essa, a gente nunca recebeu nenhum tipo de
incentivo nessa questão financeira. Muito pelo contrário, assim, a gente paga para manter viva essa ideia, por entender que isso também é uma forma de nos divulgar, é uma forma da gente devolver algo àquelas pessoas que passaram, né, os nossos mestres que já vieram, e, consequentemente, a gente permanecer divulgando o nome da gestalterapia. Mas é isso. Hoje está fácil. Legal. Pessoal, a gente está encerrando esse encontro aqui. Queria dizer para vocês que foi um verdadeiro prazer, né, conversar com vocês aqui, tanto com o Wilson, tanto com a Wani também, né, foi um papo muito legal, muito bacana, conhecer um pouquinho sobre o trabalho de vocês, esse projeto tão legal que é o podcast Gestalt Aberta. Então, se você quiser conhecer, né, escutar os episódios, quiser bater um papo, entrar em contato com o Wilson, com a Wani, segue lá o perfil podcast Gestalt Aberta, lá no Instagram. E você vai ter acesso também nas principais plataformas digitais aqui no Brasil. Você pode encontrar no Spotify, no Deezer e outras também que a Wani citou agora há pouco. Você vai encontrar o podcast, que é o podcast mais gestáltico desse país, certo? O podcast Gestalt Aberta. Então, muito obrigado, Wilson. Muito obrigado, Wani. A gente que agradece. Obrigada, Aldilson. Então, muito sucesso na plataforma. Obrigada mesmo. A gente que agradece. Então a gente está encerrando, pessoal, mais um vídeo aqui do canal do YouTube do PsiPro. Se você ainda não segue o canal, segue, marca aí, marca o sininho para receber todos os conteúdos que vão chegar diretamente para você. Então, mais uma vez, obrigado ao Wilson e ao Wani, parabéns pelo trabalho. Pessoal, sigam o podcast, é sensacional. Podcast Gestalt Aberta. E a gente vai se ver num próximo encontro aqui no canal do YouTube do PsiPro. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.